Competências do Tribunal de Contas da União, regimento e jurisdição. Iniciemos compreendendo o papel do Tribunal de Contas da União, conhecido como TCU. O TCU é um órgão que, embora não pertença ao Poder Judiciário, exerce função de controle externo, auxiliando o Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública. A Constituição de 1988. Competências previstas na Lei Orgânica. Entre os artigos 1º e 5º da Lei Orgânica estão elencadas as atribuições centrais do Tribunal. Primeiro, compete ao TCU realizar fiscalizações. Essa fiscalização é mais ampla que simples auditorias ou inspeções. Ela inclui levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos sobre qualquer unidade dos poderes da União ou entidade que administre recursos públicos federais. É importante notar que o deputado isoladamente não pode solicitar a fiscalização. Essa prerrogativa cabe ao Congresso Nacional, às suas casas ou às respectivas comissões. Outra atribuição essencial é acompanhar a execução das receitas federais. O Tribunal monitora a arrecadação da receita a cargo da União e de suas entidades, avaliando se as metas fiscais estão sendo cumpridas e se há necessidade de limitação de empenho, como previsto no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso, o tribunal representa ao poder competente sobre irregularidades apuradas, indicando o ato irregular e os responsáveis, inclusive quando se tratar de ministros de Estado ou autoridades equivalentes. Competências de organização interna. O TCU possui autonomia administrativa semelhante à do Poder Judiciário. Ele elabora e altera seu próprio regimento interno, elege seu presidente e vice, concede licenças e férias a seus membros e propõe ao Congresso Nacional a fixação de vencimentos, criação e extinção de cargos. Essa autonomia está fundamentada no artigo 73 da Constituição de 1988, que remete ao artigo 96, garantindo ao tribunal o poder de se organizar internamente. Essa característica costuma ser cobrada em provas, pois reforça a independência do TCU perante os poderes executivo e legislativo. Competência consultiva. O Tribunal de Contas também exerce função consultiva. Ele decide sobre consultas formuladas por autoridades competentes a respeito de dúvidas na aplicação de leis ou regulamentos relacionados à sua área de atuação. A resposta da consulta tem caráter normativo e vinculante, constituindo As autoridades legitimadas para formular consultas são o Presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, os presidentes de comissões do Congresso Nacional, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas. As consultas são julgadas pelo plenário, com quórum mínimo de 7 ministros, e não admitem sustentação oral. Esse tema é recorrente em provas, especialmente a diferenciação entre prejulgamento da tese e caso concreto. O tribunal não pode responder sobre situações concretas, apenas sobre hipóteses em tese. Poder regulamentar e atos normativos. O artigo 3º da Lei Orgânica confere ao TCU poder regulamentar, permitindo-lhe editar atos e instruções normativas sobre matérias de sua competência, como prazos, documentos exigidos em tomadas e prestações de contas ou normas para registro de aposentadorias. Um exemplo é a Instrução Normativa número 84 de 2020, que estabelece regras para a tomada e prestação de contas de administradores e responsáveis da administração pública federal. Esse poder, no entanto, é limitado. O TCU não pode regulamentar leis de forma geral, como faz o chefe do Executivo, mas apenas disciplinar o funcionamento de seus próprios processos e procedimentos internos. Requisição de serviços técnicos. O artigo 101 da Lei Orgânica permite que o tribunal requisite, sem ônus, serviços técnicos especializados de outros órgãos federais, fixando prazo para execução. Essa prerrogativa garante a efetividade das fiscas. Fixação dos coeficientes do FPE e FPM. Um dos pontos mais cobrados nas provas é a competência do TCU para fixar os coeficientes dos fundos de participação dos estados e dos municípios. A Constituição, no artigo 161, parágrafo único, prevê que o tribunal efetua o cálculo das cotas.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, publica anualmente a relação das populações até 31 de dezembro, no caso de estados e Distrito Federal, e até 31 de agosto no caso dos municípios. Com base nesses dados, o TCU realiza o cálculo dos coeficientes, comunicando ao Banco do Brasil os resultados. O prazo é até o último dia útil de março para os coeficientes dos estados e do Distrito Federal e até o último dia útil do exercício para os municípios. Além disso, o tribunal também calcula os coeficientes de participação no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, publicando-os até o último dia útil de julho de cada ano. Esses atos são formalizados por decisão normativa do plenário, e os entes federados podem apresentar contestação no prazo de 30 dias, sendo o tribunal obrigado a responder em igual prazo. Competências previstas no Regimento Interno. O Regimento Interno complementa a Lei Orgânica e traz novas atribuições detalhadas. Entre elas está a competência para acompanhar e fiscalizar os processos de desestatização, abrangendo privatizações e concessões de serviços públicos. O tribunal analisa a legalidade e a eficiência desses processos enquanto eles ocorrem e após sua execução. Outra competência é a de auditar projetos e programas previstos na Lei Orçamentária Anual, quando solicitada pela Comissão Mista de Orçamento ou por comissões técnicas do Congresso Nacional. Essas auditorias avaliam resultados com base em critérios de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, temas frequentemente cobrados em provas objetivas. O TCU também aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das aposentadorias, reformas e pensões, tanto de civis quanto de militares. As nomeações para cargos em comissão são a única e ainda cabe ao tribunal acompanhar e fiscalizar o cálculo, a entrega e, em casos previstos em lei, a aplicação dos recursos repassados pela União a estados, Distrito Federal e municípios. Aqui é importante lembrar: como regra, o TCU fiscaliza apenas o cálculo e a entrega, e não a aplicação, já que esses recursos se tornam propriedade do ente beneficiário. A aplicação será fiscalizada pelo Tribunal de Contas local, salvo previsão expressa em lei federal em contrário. Outra atribuição é fiscalizar as declarações de bens e rendas de autoridades e servidores públicos, especialmente ordenadores de despesa e dirigentes de entidades da administração indireta. O sigilo dessas informações é garantido, mas pode ser levantado por decisão do plenário em caso de comprovação de enriquecimento ilícito. Por fim, o Regimento Interno prevê a competência para decidir sobre representações relativas a licitações e contratos administrativos, bem como sobre o descumprimento da obrigação de notificar câmaras municipais, partidos, sindicatos e entidades empresariais da liberação de recursos federais, conforme a Lei 9.452 de 1997. Jurisdição do Tribunal de Contas da União. A jurisdição do TCU é nacional e abrange todas as pessoas e entidades que administrem, guardem, arrecadem e gerenciem ou utilizem recursos públicos federais. Isso inclui qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize ou administre valores pelos quais a União responda, ou que assuma obrigações pecuniárias em nome dela. Também estão sob jurisdição do TCU aqueles que causem prejuízo ao erário, mesmo que não façam parte da administração pública. Assim, empresas privadas podem ser responsabilizadas solidariamente com agentes públicos por danos ao patrimônio federal. Os dirigentes de empresas públicas e sociedades de economia mista constituídas com recursos da União também estão sujeitos à fiscalização. O Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento nos mandados de segurança 25.092 e 25.181, de 2005, afirmando que as estatais integram a administração indireta e estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas, mesmo que seus servidores sejam seletistas. Outro grupo alcançado pela jurisdição são os dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas ou sob intervenção, bem como aquelas que, de qualquer modo, venham a integrar o patrimônio da União. As empresas supranacionais, como a Itaipu Binacional, também estão sujeitas ao TCU quanto às contas nacionais, independentemente do percentual de capital da União.
Além disso, estão sob jurisdição do tribunal os responsáveis por entidades de direito privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviços de interesse público, como ocorre com o sistema ESIC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, entre outros que recebem recursos federais e, portanto, são fiscalizados pela Corte de Contas da União, ainda que suas representações sejam regionais. O mesmo ocorre com as entidades do terceiro setor, como organizações sociais, organizações da sociedade civil e organizações da sociedade civil de interesse público, sempre que firmarem parcerias com repasse de recursos federais. Também se submetem ao TCU os responsáveis pela aplicação de recursos repassados mediante convênios, acordos ou ajustes. Esses responsáveis prestam contas ao OR. Encerramento. Portanto, a jurisdição do TCU abrange toda pessoa física ou jurídica que administre, utilize, arrecade, guarde ou gere recursos públicos federais, ou que, de alguma forma, cause dano ao erário. As empresas públicas, sociedades de economia mista, entidades do terceiro setor, Sistema S, responsáveis por convênios e operações de crédito estão todas sujeitas ao controle e fiscalização do tribunal. As provas de controle externo e carreiras de tribunais de contas exigem especial atenção à literalidade dos artigos 1º ao 5º da Lei Orgânica e à interpretação, dada pelo regimento interno. Esses dispositivos são o núcleo da competência fiscalizatória e jurisdicional da Corte de Contas e formam a base de inúmeras questões da Banca Sebrasp.